O sol poente de Lisboa derramava-se como vinho tinto sobre o Tejo, tingindo as águas do rio com tons de rubi e âmbar, quando Beatriz sentiu o mundo ruir sob seus pés de salto alto. Você acha que eu não vejo, Ana? Que eu sou cega para o jeito como você olha para ela? As palavras escaparam de sua boca como um grito abafado pelo vento salgado do Atlântico e quando pelas ruelas estreitas de Alfama. Ana parou abruptamente, o copo de ginginha tremendo em sua mão, os olhos castanhos arregalados como se Beatriz tivesse invocado um fantasma do passado. Era o fim de uma noite que deveria ser de celebração, o lançamento da nova safra de vinhos da Vinhas do Tejo, a empresa que Beatriz construíra do nada, com unhas e dentes, em meio às vinhas ancestrais do Douro. Mas ali, entre as paredes caiadas e os ecos distantes de um fado melancólico, o segredo que Beatriz guardara por anos explodira como uma rolha de espumante mal vedada. Ana, sua assistente mais confiável, sua confidente nas noites de insonia gerencial, a mulher que fazia seu coração bater como o repique dos sinos da Sé de Lisboa, Ana era o epicentro de tudo. E agora, o ciúme, esse vinho azedo que Beatriz tanto detestava, havia fermentado em acusação infundada. Beatriz recuou um passo, o vestido preto justo colando-se à sua pele suada pelo calor úmido da noite lisboeta. Aos 35 anos, ela era a personificação do poder feminino em Portugal, CEO da Vinhas do Tejo, uma empresa que transformara vinhedos familiares em império exportador, competindo com os gigantes do Alentejo. Seus cabelos castanhos, cortados num bob impecável, emolduravam um rosto de traços afiados, herdados da avó minhota que cantara fados em tabernas enfumaçadas. Mas por trás da fachada de executiva implacável, reuniões em hotéis de luxo no Chiado, negociações com importadores franceses sob o olhar atento de São Jorge na bandeira nacional, Beatriz carregava um vazio que nem o melhor Porto Vintage podia preencher. Era Ana quem preenchia esse vazio, sem saber. Ana Oliveira, 28 anos, filha de pescadores do Algarve, com pele beijada pelo sol do sul e um riso que lembrava o tilintar das pulseiras de prata das romarias de São João. Ela entrara na empresa como estagiária, olhos curiosos devorando relatórios de safra, e subira rápido, não por favoritismo, mas por uma inteligência afiada como as tesouras que podavam as uvas em setembro. Tudo começara inocentemente, como as chuvas de inverno que lavavam as ruas de Lisboa. Beatriz notara a Ana na primeira vindima que dividiram, 2 anos antes, no Douro. O ar estava carregado do aroma terroso das videiras, e Ana, de joelhos na terra vermelha, ria enquanto colhia cachos maduros, o suco roxo manchando suas mãos como tatuagens efêmeras. Senhora Beatriz, prova esta toriga nacional, é como um beijo do rio, dissera Ana, estendendo um cacho. Beatriz aceitara, os lábios roçando a casca estaladiça, e algo se acendera em seu peito, um calor que não era do sol inclemente, mas de um desejo proibido, enraizado na tradição católica que ainda pairava sobre Portugal como névoa matinal. Em um país onde o casamento igualitário fora conquistado em 2010, mas os sussurros de julgamento ecoavam nas procissões da Semana Santa, Beatriz aprendera cedo a esconder. Sua primeira paixão, uma colega de universidade em Coimbra, terminara em lágrimas e silêncios, selada por um Deus perdoa, mas a família não. Desde então, Beatriz erguera muralhas, relacionamentos casuais com homens de negócios, festas no bairro alto onde dançava fado eletrónica para esquecer. Mas Ana era diferente. Ela invadia os sonhos de Beatriz como o cheiro de pastéis de nata frescos da Confeitaria Nacional. Nas reuniões, Beatriz desviava o olhar dos lábios carnudos de Ana enquanto ela apresentava gráficos de exportação para Brasil. Nas viagens a Porto, onde provavam vinhos em caves úmidas, Beatriz fantasiava com toques que nunca ousava. E agora, nessa noite fatídica, vira Ana conversando animadamente com Sofia, a enóloga nova, uma mulher de cabelos ruivos e sotaque madeirense, que ria alto demais, tocando o braço de Ana como se fosse seu direito. O ciúme fora instantâneo, venenoso como uma garrafa de vinho virado. Eu não quis dizer isso, gaguejou Beatriz agora, a voz falhando como uma corda de viola desafinada.
Ana largou o copo no parapeito de pedra, o líquido vermelho escorrendo como sangue. Beatriz, você está louca? Sofia é casada, tem 2 filhos. E o que você quer dizer com olhar para ela? Você nunca me disse nada. Os olhos de Ana brilhavam com lágrimas, refletindo as luzes dos lampiões que balançavam nas varandas. A multidão da festa, sommelier franceses, investidores espanhóis, locais em fatos de linho, fingia não notar, mas os olhares furtivos cortavam como facas de queijo serrano. Beatriz sentiu o peso da tradição portuguesa, a saudade, essa melancolia que José Saramago descrevera como o amor que resta após a perda. Ela queria correr, esconder-se nas catacumbas da Basílica da Estrela, mas Ana avançou, o cheiro de jasmim de seu perfume misturando-se ao sal do Tejo. Diga-me, Beatriz. O que é isso tudo? Porque você me olha como se eu fosse uma garrafa que você quer provar e quebrar ao mesmo tempo? As palavras de Ana eram um fado sussurrado, cheio de dor e verdade. Beatriz cedeu, as muralhas ruindo como o terremoto de 1755 que remodelara Lisboa. Porque eu te amo, Ana. Desde o Douro, desde o primeiro cacho de uva. Mas eu sou a CEO, a filha de viúva que carregou o império sozinha. Como eu poderia arriscar tudo por isso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo lamento distante de uma fadista cantando estranha forma de vida. Ana estendeu a mão, hesitante, tocando o braço de Beatriz. A pele arrepiou-se como folhas de vinho ao vento. Então, por que agora? Porque com ciúme de uma conversa boba? Beatriz baixou os olhos para o rio, onde barcos de lota balançavam como memórias. Porque eu vi você rindo com ela, e pensei que era tarde demais. Que meu segredo me condenara à solidão, como as freiras de Odivelas que juram celibato por Deus e família. Ana puxou-a para uma ruela lateral, longe dos olhares, onde paredes grafitadas contavam histórias de revoluções de 1974. Beatriz, eu sinto mesmo. Desde o primeiro dia. Mas você é tão intocável. Como a estátua de D. Sebastião na praça, esperando um rei que nunca volta. Elas se aproximaram, rostos a centímetros, o ar carregado de possibilidades. Mas o destino, caprichoso como o clima do Minho, interveio. O telefone de Beatriz vibrou com uma mensagem de seu irmão, Miguel, o sócio minoritário. Beatriz, Sofia me contou tudo. Cuidado, a imprensa está farejando. Não estraga a família por caprichos. O mal-entendido plantara a semente da traição. Sofia, invejosa da ascensão de Ana, sussurrara mentiras a Miguel, pintando Ana como oportunista, uma intrusa do sul que usava charme para subir na hierarquia. Miguel, criado na rigidez das tradições dorienses, onde o vinho era herança de pais para filhos, via na irmã uma guardiã do legado, não uma mulher com coração partido. Ele confrontou Beatriz na manhã seguinte, no escritório envidraçado com vista para o castelo de São Jorge. Irmã, pense no escândalo. Os acionistas, a igreja local, lembre-se do que aconteceu com a tia Rosa, expulsa para mar outra mulher nos anos 80. Beatriz, exausta após uma noite sem sono, bebendo chá de camomila para acalmar os nervos, sentiu a raiva subir como um mosto fervendo. Miguel, isso não é sobre negócios. É sobre mim, sobre ser humana num país que ainda julga o amor como pecado. Mas as palavras dele feriam, você é CEO. Atuo como tal. Afasta-a ou eu o farei. Ana, alheia ao complô, preparava relatórios na sala adjacente, o som de seus dedos no teclado como um ritmo de morna cabo-verdiana misturado ao fado. Ela sonhava com Beatriz, com tardes em Sintra, passeando pelos palácios de contos de fadas, mãos dadas sob carvalhos centenários. Mas o ciúme de Beatriz, agora alimentado pela dúvida, a fizera distante.
Na pausa para almoço, no café à brasileira, onde Fernando Pessoa outrora meditara, Ana confrontou ao que houve. Depois da noite passada, pensei que... Beatriz interrompeu, a voz fria como o granito de Belém. Foi um erro, Ana. Eu estava embriagada pelo vinho, pelo momento. Volta ao trabalho. As palavras foram um soco no estômago de Ana, que saiu correndo, lágrimas misturando-se à chuva fina de dezembro, típica de Lisboa, que lavava as ruas como arrependimentos. A traição se aprofundou quando Miguel, em nome da estabilidade familiar, vazou rumores para um jornalista do Diário de Notícias. Crise interna na Vinhas do Tejo, romance escandaloso ameaça império. Os tabloides, sempre ávidos por fofocas como os corvos de Alfama, amplificaram. CEO lésbica em enredo de paixão proibida com assistente. Beatriz, lendo a manchete no iPad durante uma reunião em Évora, sentiu o mundo girar como um tornado de folhas de sobreiro. Ana, vendo seu nome arrastado na lama, renunciou por e-mail, palavras curtas e cortantes. Não serei o escândalo de ninguém. Adeus, Beatriz. O conflito atingira o ápice, Beatriz isolada no topo de sua torre de vidro, Ana fugindo para o Algarve, de volta às raízes de rede e mar. Mas o humanismo português, forjado em séculos de navegações e saudades, não permite finais amargos sem redenção. Beatriz, impulsionada pela memória da avó, que sussurrara em seu leito de morte, o amor é como o vinho, melhora com o tempo, se for verdadeiro, embarcou num trem para o sul. O Alentejo passava em flashes de planícies douradas, olivais infinitos, lembrando-a da resiliência do povo. Das revoluções às crises econômicas, Portugal sempre renascia. Em Faro, encontrou Ana na Praia da Rocha, pés na areia molhada, olhando o horizonte onde o Atlântico beijava o céu. Eu fui covarde, confessou Beatriz, voz rouca pelo vento. Meu irmão, Sofia, eles tramaram, mas o erro foi meu por esconder o que sinto. Ana virou-se, olhos vermelhos de noites choradas. E agora? Os jornais, a família. Beatriz pegou a sua mão, o toque elétrico como o primeiro raio de sol após tempestade. Agora enfrentamos juntos. Como as mulheres de Fátima, que viram milagres na fé. Meu amor por você não é segredo mais, é vinho envelhecido, pronto para ser partilhado. Dias se transformaram em semanas de reconciliação lenta, como o cozinhar de um bacalhau à brás. Elas voltaram a Lisboa de mãos dadas, ignorando olhares no elétrico 28 que serpenteia pelas colinas. Miguel, confrontado com a verdade, cedeu. Perdão, mana. O medo me cegou como o nevoeiro do Douro. Sofia foi demitida, sua traição exposta como uvas podres na colheita. A empresa, ironicamente, floresceu. O escândalo virou história de empoderamento, com artigos no público elogiando o amor que fortalece raízes. Beatriz e Ana, agora sócias em tudo, passeavam pelo Jardim da Estrela, onde crianças brincavam e velhos jogavam dominós, simbolizando a continuidade da vida portuguesa. Numa noite de São João, com fogueiras crepitando nas ruas de Porto, onde viajaram para uma vindima especial, Beatriz ajoelhou-se na terra sagrada das vinhas. Casa comigo, Ana. Não por tradição, mas por nós, por um futuro onde o amor não se esconde nas caves. Ana, rindo através das lágrimas, aceitou com um beijo que selava promessas. Sim, como o mar aceita o rio. O sol nascente banhava as videiras, prometendo safras abundantes, e em seus corações, a saudade dera lugar à esperança. Portugal, terra de poetas e exploradores, testemunhava mais uma vez que o amor, mesmo dramático, sempre encontra seu porto seguro. A brisa do Douro carregava o perfume das flores de laranjeira misturada ao mosto fresco, enquanto Beatriz e Ana desciam do comboio em Pinhão, a estação adornada com azulejos que contavam azulejos as epopeias marítimas de Camões. Era junho, mês das noites quentes e das festas de Santo António, mas para elas, o verão começava ali, entre as curvas sinuosas do rio que serpenteava como uma saudade líquida.
Beatriz, ainda com o eco do pedido de casamento nos ouvidos, apertava a mão de Ana com uma possessividade nova, livre das sombras do passado. Olha para aquilo, murmurou Ana, apontando para as encostas terrazadas, onde vinhedos em socalcos desafiavam a gravidade, como os sonhos de Beatriz outrora. É como nós, enraizadas na terra, mas alcançando o céu. Beatriz sorriu, o tipo de sorriso que raramente concedia em salas de conselho, onde negociações com bancos europeus exigiam máscaras de ferro. Aqui, no coração do vinho do Porto, ela era apenas Beatriz, a mulher que aprendera a amar sem reservas. A vindima era um ritual sagrado em Portugal, uma comunhão com a terra que remontava aos romanos, que plantaram as primeiras videiras nas margens do Douro. Trabalhadores locais, com rostos enrugados pelo sol como cascas de nós, cantavam ranchos folclóricos enquanto cortavam os cachos com foices curvas. Beatriz e Ana juntaram-se a eles, trocando os fatos executivos por roupas simples, calças de brim manchadas de terra e camisas de linho, o cabelo de Ana preso num coque frouxo, fios escapando como rebeldias alegres. Lembra-se da primeira vez? Perguntou Beatriz, ajoelhando-se ao lado de Ana, a tesoura roçando os dedos delas. Você me ofereceu aquela uva e eu pensei que era o fim do mundo ou o começo. Ana riu, o som puro como o gorgolejar de um rio. E eu pensei que você era intocável, como a rainha de Eleonor fundando os hospitais por piedade, mas nunca se permitindo fraqueza. Elas escolheram em silêncio companheiro, o suor perlando testas, os corpos roçando ocasionalmente em um lembrete tátil do que conquistaram. Mas o drama não se dissipara inteiramente, resquícios de traição pairavam como névoa matinal. Miguel chegara na véspera, trazendo consigo o peso da família, a mãe viúva, Dona Rosa, que rezava novenas pela salvação da filha perdida no pecado moderno. Ele era o guardião do legado, o irmão mais velho que assumira as vinhas após a morte do pai num acidente de trator, e sua traição, o vazamento para a imprensa, fora motivada por um medo visceral de perder o que restava da unidade familiar. Eu errei, Beatriz, confessara ele na cozinha da quinta, sobre uma mesa de carvalho coberta de queijos da Serra da Estrela e enchidos de fumados. Mas pense na mãe. Ela ainda vive na era do Salazar, onde o amor assim era crime. Beatriz, servindo-lhe um copo de tawny envelhecido, respondera com a firmeza de quem negociara fusões milionárias. O amor não é crime, Miguel. É o que nos faz humanos, como o fado que canta a dor para curá-la. Aceite-nos ou perca-nos. Ele assentira, olhos úmidos, e agora trabalhava ao lado delas, carregando cestos pesados como penitência. A noite caiu com um manto de estrelas, e a quinta transformou-se em palco de arraial, mesas compridas com bifanas quentes, caldeirada de peixe fumegante e barris de vinho verde espumante. Músicos locais tocavam concertina e viola, convidando para ranchos onde saias rodadas giravam como rodas de fiar. Ana, animada pelo vinho, puxou Beatriz para a dança, seus corpos movendo-se ao ritmo da vira do Douro, passos rápidos e giros que simbolizavam a vida cíclica das estações. Sinta isso, sussurrou Ana no ouvido de Beatriz, o hálito quente contra a pele. É como nosso amor, gira, mas nunca cai. Beatriz, inebriada não pelo álcool mas pela proximidade, sentiu o coração expandir-se como as uvas sob o sol de agosto. Por um momento, esqueceu os e-mails acumulados no telemóvel, as chamadas de investidores preocupados com a imagem da marca pós-escândalo. Contudo, o conflito ressurgiu sutilmente, como uma erva daninha entre as fileiras de videiras. Sofia, demitida mas rancorosa, enviara um e-mail anónimo para Ana. Ele sabe tudo sobre o passado dela. Pergunte sobre Coimbra. Não é a heroína que você pensa. As palavras plantaram dúvida e quando mal entendido inicial. Ana, lendo na penumbra do quarto que dividiam na quinta, uma alcova com lençóis de linho bordados à mão, paredes adornadas com santos de louça de vista alegre, sentiu um aperto no peito.
Coimbra, a universidade onde Beatriz estudara enologia, onde amores jovens floresciam nos jardins de Mondego. Será que havia segredos mais profundos? Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pelas encostas, Ana confrontou-a gentilmente. Beatriz, o que aconteceu em Coimbra? Sofia disse. Beatriz parou, o cesto de uvas escorregando de suas mãos, rolando ladeira abaixo como uma confissão involuntária. Ah, ela, murmurou a voz tingida de amargura. Sofia quer nos separar porque perdeu o posto. Mas Coimbra. Foi lá que eu aprendi a esconder. Sob a sombra de um castanheiro secular, Beatriz contou tudo, o romance com Isabel, a colega de turma de cabelos loiros e olhos verdes como as faias do Bussaco. Elas se conheceram na biblioteca joanina, entre tomos empoeirados de tratados vitivinícolas, e o amor florescera em piqueniques às margens do Mondego, onde comiam queijadas conventuais roubadas das monjas. Mas a família descobrira cartas interceptadas, olhares acusadores na missa dominical e Isabel fora mandada para o Brasil por estudos. Beatriz, devastada, jurara celibato emocional, enterrando o coração como sementes dormentes. Eu pensei que era fraca, Ana. Que amar assim era fraqueza num mundo de homens como meu pai, que via mulheres como vinhas para podar. Ana, ouvindo com o coração na garganta, abraçou-a ali mesmo, no meio da encosta, ignorando os trabalhadores que passavam com cestos nas costas. Você não é fraca. É forte como o porto que resiste ao tempo. E eu não sou Isabel, sou Ana, que fica. A resolução veio como uma bênção de Nossa Senhora da Assunção, padroeira das vindimas. Miguel, ouvindo a conversa de longe, aproximou-se com uma garrafa antiga, um vintage de 1963, o ano de seu nascimento. Bebam isso em paz, disse, voz embargada. Pela família que somos, não pela que fingimos ser. Juntos, brindaram ao sol poente, o vinho doce na língua como perdão. Sofia foi confrontada por e-mail, sua trama desmascarada, e silenciou, exilada em sua própria amargura. A empresa, revitalizada, lançou uma linha de vinhos amor enraizado, inspirada na jornada delas, com rótulos ilustrados por artistas de Belém, retratando videiras entrelaçadas como amantes. Enquanto o verão avançava, Beatriz e Ana mergulharam na rotina de amantes. Manhãs preguiçosas em Lisboa, café da manhã com pão de mafra e ovos escalfados no Hotel Santa Clara, tardes em reuniões onde Ana apresentava ideias com confiança renovada, sua mão roçando de Beatriz sob a mesa. A sociedade portuguesa, com sua mistura de conservadorismo e progresso, das marchas do orgulho em Cascais às procissões de Corpus Christi, começava a aceitar. Amigas de Ana, descendentes de imigrantes em França, enviavam mensagens de apoio. A mãe de Beatriz, após uma visita ao Santuário de Fátima, murmurou: se Deus uniu, quem sou eu para separar? Mas o verdadeiro teste veio em setembro, com a feira de vinhos no Pavilhão Atlântico. Milhares de visitantes, aromas de queijos e embutidos preenchendo o ar e Beatriz no palco, microfone na mão, anunciando a safra. Este ano, nosso vinho carrega uma história de redenção, disse, voz firme mas trêmula. De mal-entendidos que nos partiram e amores que nos refizeram. Ao seu lado, Ana sorria, o anel de noivado, uma aliança de ouro com incrustações de filigrana lentejana, brilhando sob as luzes. A plateia aplaudiu, não por escândalo, mas por humanidade. Em Portugal, onde a crise de 2011 ensinara lições de resiliência, histórias assim inspiravam. Outono chegara a Lisboa com um manto de folhas ocre caindo das árvores do Parque Eduardo VII, como confetes de uma festa que se prolongava. Beatriz e Ana, agora noivas oficiais, navegavam a vida pós-drama com a graça de quem sobrevivera a uma tormenta. O apartamento de Beatriz no Príncipe Real, com suas janelas de guilhotina abrindo para jardins escondidos e galerias de arte quer emergentes, tornara-se ninho delas.
Paredes pintadas de azul azulejo exibiam fotos, uma delas colhendo uvas no Douro, outra abraçadas no mirador da Senhora do Monte, o Tejo serpenteando abaixo como um laço eterno. Casa nossa, murmurava Ana ao acordar, o cheiro de café torrado misturando-se ao de lavanda seca de sachets bordados por artesãs de Viana do Castelo. A rotina era um equilíbrio delicado entre trabalho e paixão. Beatriz, como CEO, mergulhava em estratégias para expandir a Vinhas do Tejo ao mercado asiático, voos para Hong Kong onde provava de insum ao lado de magnatas, mas sempre voltando com um souvenir para Ana, um lenço de seda com padrões de pavões, símbolo de imortalidade chinesa. Ana, promovida a gerente de marketing, criava campanhas que infundiam alma portuguesa, vídeos de vinhedos ao amanhecer, narrados por fadistas como Marisa, evocando a saudade do terroir. É mais que vinho, dizia ela em apresentações, é a essência de quem somos, terra, rio, coração. Seus colegas, outrora sussurrantes, agora aplaudiam. O escândalo virara lição de inclusão, com workshops sobre diversidade inspirados na Revolução dos Cravos. Contudo, a traição de Sofia deixara cicatrizes invisíveis, como veias em folhas de videira. Rumores persistiam em cantos obscuros. Num jantar de gala no convento do Beato, uma investidora idosa de Évora cochichou para Beatriz: "Cuidado, minha querida. Amores assim florescem rápido, mas murcham com o primeiro vento de escândalo familiar." Beatriz, segurando um copo de verdelho gelado, respondeu com o engenho de quem ler essa de Queiroz: "Tia, o amor verdadeiro é como o carvalho, resiste a vendavais, ao contrário das videiras delicadas." Mas internamente duvidava, e se Miguel recaísse? Ele prometera apoio, mas visitas à mãe em Gaia revelavam tensões. Dona Rosa, com seu rosário de madrepérola, ainda rezava pelas almas perdidas. O conflito reacendeu numa viagem a Évora, coração do Alentejo, para uma feira de vinhos orgânicos. O Alentejo, com suas planícies vastas e sobreiros centenários, era terra de contrastes, festas de colheita com gaitas de fole e megafones, mas também de conservadorismo rural, onde o padre local pregava contra modas estrangeiras. Ana e Beatriz alugaram um carro conversível, o vento quente carregando o aroma de cortiça fresca, parando em vilas brancas como Arraiolos, famosas pelos tapetes tecidos à mão que contavam histórias de amor e perda. "Imagine-nos aqui, velhas, tecendo nossa tapeçaria", brincou Ana, traçando padrões com o dedo na poeira da estrada. Beatriz riu, mas o telefone tocou. "Miguel, voz urgente." Beatriz, a mãe, descobriu sobre o noivado pelo jornal. "Ela quer ver vocês, agora." O confronto em Évora foi um vendaval emocional. Dona Rosa esperava na casa solarenga da família, uma quinta com pátios de azulejos mudéjares e lareiras onde assavam leitões à janela. Aos 68 anos, viúva há uma década, ela era o pilar da tradição. Missas diárias na sede Évora, onde Vasco da Gama outrora rezara antes de partir para a Índia, e sopas de tomate fumegantes para os pobres, e quando a caridade franciscana. "Minha filha", começou ela, voz trêmula como uma folha de sobreiro ao outono, "o que é isso? Casar com uma mulher? Eu criei-te para honrar o nome, não para envergonhar os antepassados que plantaram estas vinhas com o suor de escravos mouros." Beatriz, sentada à mesa de nogueira polida, sentiu o peito apertar. "Mãe, o amor não envergonha. É bênção como o vinho que você bendiz antes das refeições." Ana, ao lado, segurava sua mão sob a toalha de linho, um gesto de âncora. Dona Rosa chorou então, lágrimas salgadas como as do Atlântico, revelando seu próprio segredo. "Eu amei uma vez, antes do teu pai. Uma costureira em Lisboa, durante a ditadura. Ela fugiu para Angola e eu casei por dever. Enterrei isso como sementes não plantadas." A confissão foi um terremoto suave, rachando as fundações do julgamento. "Perdão, filhas. O medo me fez cega, como o sol alentejano que queima sem misericórdia.
Elas abraçaram-se ali, 3 gerações de mulheres unidas pela dor partilhada, o aroma de azeite virgem e ervas selvagens preenchendo o ar. Miguel, chegando tarde, testemunhou a cena e juntou-se, prometendo lealdade inabalável. Somos vinhas da mesma cepa, afinal. A redenção se estendeu à empresa. Inspiradas pela revelação, Beatriz e Ana lançaram um fundo para apoio a mulheres LGBTQ+, no setor vitivinícola, financiando bolsas para enólogas do interior, onde tradições patriarcais ainda pesavam como pedras de azeitona. A feira em Évora virou triunfo. Provadores elogiaram o amor enraizado como um vinho com alma profunda, notas de cereja e melancolia resolvida. Sofia, vendo o sucesso de longe, enviou uma carta de desculpas, admitindo inveja por não ter coragem para amar abertamente. Beatriz perdoou, mandando uma garrafa, que o tempo cure, como faz com o vinho. De volta a Lisboa, o romance floresceu em gestos cotidianos. Piqueniques no Monsanto com empadas de Causac e morangos de São Mansos. Noites no Lux Frágil, dançando house misturada a sons da Amália Rodrigues remichados, corpos colados em êxtase liberto. Ana planejava o casamento para a primavera, numa capela em Óbidos, vila medieval com paredes de cal e festas literárias, simbolizando palavras não ditas agora libertadas. Será simples, dizia, como um fado sem lamento, só alegria. Beatriz, olhando-a a dormir sob lençóis de algodão egípcio, sussurrava: Você me salvou do meu próprio inverno. Mas o humanismo da história pedia mais, um toque de BKCH para temperar o doce. Uma tempestade invernal atingiu o Douro em novembro, inundando vinhedos e destruindo parte da safra. Beatriz, voando para lá, encontrou Ana já no terreno, organizando voluntários locais, pescadores de peso da régua, camponeses de Vila Real, para replantar. Não é o fim, disse Ana, lama até os joelhos, é renascimento, como Portugal após o terremoto. Juntas, elas lideraram a recuperação, mãos calejadas unidas na terra molhada, provando que o amor não era só romance, mas parceria, e quando as mulheres portuguesas que ergueram nações de ruínas. Inverno abraçava Portugal com geada fina nos vinhedos do Dão, onde Beatriz e Ana passavam um fim de semana fugidio, escapando das luzes frenéticas de Lisboa. A casa de campo, herança de um tio enólogo, era um refúgio de pedra e vigas de castanho, com lareira crepitante e vistas para florestas de pinheiros que sussurravam segredos ao vento norte. Aqui, sem reuniões, sem telefones, declarara Beatriz ao chegarem, desligando o iPhone como quem fecha um livro cansativo. Ana, embrulhada num chale de lã de ovelhas churros do Minho, acendera velas de cera de abelha, perfumando o ar com mel silvestre. Elas prepararam jantar, rojões à minhota, porco frito com grelos salteados, regado a um tinto robusto de nelas, terra de vinhos encorpados como as montanhas que a cercavam. A conversa fluiu como o rio Dão, preguiçoso e profundo. Ana compartilhava histórias do Algarve, noites de sardinha assada em praias de lagos, onde o pai tecia redes ao luar, cantando modas alentejanas adaptadas ao sul. Ele me ensinou que o mar dá e tira, mas o amor é rede que não rompe, disse, olhos distantes como o horizonte atlântico. Beatriz, recostada em almofadas bordadas com motivos de romã, símbolo de fertilidade em folclore português, confidenciou sobre sua infância no Porto, tardes na Ribeira, roubando figos de árvores baixas, enquanto a mãe bordava toalhas para o enxoval que nunca usaria. Eu era a filha rebelde, fugindo para o mar para sonhar com mundos além do vinho. O fogo dançava em seus rostos, lançando sombras que pareciam fantasmas de dúvidas passadas, mas o toque de Ana na perna dela dissipava qualquer frieza. O drama, porém, não dormia eternamente. Uma carta chegou por correio, selada com cera vermelha como vinho do Alentejo, de Isabel, a ex de Coimbra, agora radicada em Lisboa como galerista no Bairro Alto. Beatriz, ouvi sobre ti e Ana. Parabéns, mas há algo que deves saber. Miguel me contactou meses atrás, pedindo provas do teu passado para proteger a família. Ele tem fotos nossas.
Usei-as para uma exposição sobre amores reprimidos na ditadura, mas ele pode usá-las contra ti. O coração de Beatriz gelou como neve nos picos da Serra da Estrela. Traição renascida. Miguel, apesar das promessas, guardara munições, medo familiar superando laços de sangue. Ele quer me controlar ainda, murmurou ela para Ana, que lia por cima do ombro, fúria nos olhos como tempestade de noroeste. Decidiram confrontar no dia seguinte, voltando a Lisboa sob chuva miúda que tamborilava no tejadilho do carro como dedos nervosos. O escritório da Vinhas do Tejo, no moderno edifício do Armazém em Alcântara, com suas vigas expostas e a arte de Graça Moraes nas paredes, tornara-se arena. Miguel chegara cedo, fato cinzento amarrotado, cheirando a cigarro e remorso. Eu não queria, começou, mas Beatriz interrompeu, jogando a carta na mesa de mogno. Fotos? Exposições? Você me traiu de novo, irmão, por um fantasma de honra paterna. Ana, ao lado, voz calma mas afiada como navalha de barbear. Miguel, o amor não é arma. É ponte, como as de Dom Luís em Porto. Ele desabou então, confessando, a mãe pressionou. Ela teme perder a herança para escândalos. Mas eu amo-te, Beatriz. Deixei as fotos com Isabel por segurança, para que nunca as usasse contra ti. A resolução foi dolorosa, como extrair espinhos de uma rosa de Évora. Beatriz exigiu que Miguel renunciasse à parceria minoritária, transferindo ações para um fundo de caridade LGBTQ+, financiado pela empresa. Não por vingança, mas por crescimento, explicou. Ele aceitou, lágrimas escorrendo como chuva no Tejo, e partiu para o Douro, prometendo redenção através do trabalho solitário nas vinhas. Dona Rosa, informada por chamada, silenciou longamente antes de dizer: faço o que o coração manda, filha. Eu fiz o contrário e vivo com saudade eterna. A família, rachada mas não partida, começou a curar-se. Visitas semanais, onde partilhavam refeições de tripas à moda e conversas sobre o passado, tecendo uma tapeçaria mais forte. Com o inverno aprofundando-se, Beatriz e Ana encontraram consolo na cultura portuguesa que as unia. Participaram da Epifania em Gulgã, cavalgando pelas planícies alentejanas em ranchos de Campinos, touros bravos pastando ao fundo como guardiões ancestrais. Ana, montada num lusitano castanho, ria enquanto Beatriz, inexperiente, tropeçava na sela. É como o mar, seguro firme, mas deixe fluir. Depois, em Lisboa, visitaram o Museu do Fado na Alfama, onde Amália Rodrigues cantava em gravações crepitantes, sua voz um bálsamo para almas feridas. Ela amou em segredo também, sussurrou Beatriz, traçando a placa de bronze. E o mundo a ama por sua verdade. O romance ganhava camadas, cartas manuscritas deixadas em mesas de cabeceira, com poemas de Sofia de Melbrenner inspirados no mar, massagens com óleo de azeitona aquecida após dias longos, mãos explorando curvas com ternura reverente. Ana planejava a lua de mel em Madeira, ilha de levadas e flores eternas, onde o tempo parava como num sonho de Gil Vicente. Lá, só nós e o Atlântico, prometia. Beatriz, em reuniões, desenhava corações nos margens de relatórios, um rebelião suave contra a rigidez corporativa. Mas o clímax emocional veio na véspera de Natal, com a cidade enfeitada em luzes como estrelas caídas do firmamento de São João da Talha. Uma nevasca rara cobriu Lisboa de branco, paralisando o tráfego, e elas ficaram presas no apartamento, velas acesas contra a escuridão. Ana, enrolada num cobertor de lã de Porto Alegre, confessou um medo próprio. E se eu fora fraca? Meu pai, no Algarve, ainda não sabe. Temo perdê-lo como você temeu sua mãe. Beatriz, aquecendo chocolate quente com pimenta, abraçou-a. Então vamos juntos. O amor é viagem compartilhada, como os caravelos de Vasco da Gama, tempestades, mas horizontes infinitos. Na manhã de Natal, viajaram sul apesar da neve derretida em lama.
Em Faro, o pai de Ana, Manuel, esperava na casa de paredes caiadas, rede de pesca pendurada como teia de memórias. Ele era homem do mar, pele curtida como cor de barril, olhos bondosos sob boné de palha. Ouvi histórias, disse, servindo cataplana de marisco fumegante. Mas vejo o brilho nos teus olhos, filha. Isso basta. O abraço que se seguiu foi salgado de lágrimas e mar, selando aceitação. Beatriz, testemunhando, sentiu o círculo completar-se, traições perdoadas, famílias unidas em humanismo simples. O ano novo trouxe florescimento. A Vinhas do Tejo anunciou lucros recorde atribuídos à autenticidade da marca e Beatriz discursou na Web Summit em Lisboa sobre liderança quer, em Portugal, terra de descobridores, o maior tesouro é o amor sem correntes. Ana, ao seu lado, sorria orgulhosa, o anel brilhando como farol. Primavera irrompeu em Portugal como um hino de rebentos verdes nos pomares do oeste, onde laranjeiras carregavam frutos dourados como moedas de ouro romano. Beatriz e Ana, imersas nos preparativos do casamento, sentiam o pulso da estação em suas veias, energia renovada, promessas florescendo como estevas nos campos de Ourique. Óbidos, a vila literária com suas muralhas de taipa e ruas empedradas ladeadas de livrarias improvisadas em antigas adegas, fora escolhida para a cerimónia. É como um conto de fadas medieval, dissera Ana, folheando edições antigas de Os Lusíadas na feira do livro medieval. Beatriz, provando ginginha de cereja em taças de vidro soprado, concordara, e nós somos as heroínas, não as donzelas presas. Os meses pré-casamento foram tapeçaria tecida com fios de alegria e tensão residual. A empresa prosperava, parcerias com cooperativas de mulheres no Ribatejo, onde viúvas plantavam castas raras de uva, inspiradas na jornada delas. Ana liderava workshops de marketing digital para jovens enólogas de Trás-os-Montes, ensinando-as a vender não só vinho, mas histórias, de solos graníticos que infundiam mineralidade, de noites de luar onde o Douro sussurrava segredos. Beatriz, em conferências internacionais, falava de sustentabilidade emocional. Gerir uma empresa é como cultivar amor, requer paciência, poda de toxinas e confiança na safra futura. Os média, outrora sensacionalistas, agora perfilavam-nas como ícones. O casal que transformou traição em vinho vintage, no Expresso, com fotos delas em vinhedos ao pôr-do-sol. Contudo, ecos de conflito persistiam, como notas dissonantes num fado. Isabel, a ex, convidara-as para a vernissage de sua exposição no MAT, um museu contemporâneo à beira-Tejo, com suas estruturas de titânio refletindo o rio como espelhos partidos. Vão insistir a Ana, curiosa. É fechar capítulos. A galeria pulsava com arte quer, fotografias em sépia diamantes dos anos 70, beijando-se em sombras de cafés do Chiado durante o PREC, instalações de fitas de vídeo mostrando marchas do orgulho em Belém, bandeiras arco-íris tremulando contra a torre. Isabel, agora com cabelos grisalhos elegantes e um vestido de linho solto, abraçou Beatriz sem ciúme. As fotos estão aqui, expostas, não escondidas. Miguel tentou comprá-las, mas eu disse, o passado liberta, não aprisiona. Beatriz, vendo imagens dela jovem, nua emocionalmente num quarto de Coimbra, sentiu catarse. Obrigada. Isso foi o meu terremoto pessoal. Ana, apertando sua mão, sussurrou, e eu sou a reconstrução como Pombal refazendo Lisboa. A traição de Miguel, full e resolvida, transformou-se em ponte. Ele reaparecera no Douro como enólogo consultor, canalizando remorso em inovação, hibridização de castas resistentes ao clima mutável, homenageando a resiliência feminina. Numa visita à quinta, ele presenteou-as com um barril personalizado, gravado com raízes entrelaçadas. Para o nosso primeiro vinho familiar, disse, voz firme. Dona Rosa, suavizada pelo tempo e pelas novenas, tricotava jales para o enxoval imaginário, murmurando bênçãos em latim antigo.
Deus é amor, filhas. E o amor é Deus. O casamento em Óbidos foi sinfonia de tradição e modernidade. Maio, mês de Maria, enchia o ar de rosas bravas e jasmins, enquanto a vila medieval fervilhava de convidados, amigos de Lisboa em fatos leves, familiares do sul com mantilhas de renda, sommelier internacionais provando petiscos de leitão da bairrada. A capela de São Pedro, com afrescos renascentistas desbotados pelo tempo, testemunhou votos sussurrados. Beatriz, num vestido de seda crua bordado com motivos de videiras por artesãs de Macau, herança lusa, prometeu: eu te dou meu coração como terra fértil para colheres alegrias eternas. Ana, em tafetá azul como o Tejo, respondeu: e eu te dou mar infinito e profundo para navegarmos juntas. O padre, um jesuíta progressista de Braga, abençoou com olhos úmidos, em nome do Criador que fez o amor em todas as formas. A festa seguiu nas muralhas, mesas com damascos frescos, queijos de azeitão e vinhos espumantes de bairrada borbulhante. Músicos tocavam viola da terra e acordeão, convidando para cercle, danças circulares onde mãos se uniam em irmandade. Miguel discursou, voz embargada: eu traí por medo, mas aprendi que família é escolha, não sangue. Dona Rosa, dançando timidamente com Ana, sussurrou: seja feliz, como eu não fui. A noite culminou em fogos que pintavam o céu de estrelas artificiais e quando as navegações de gama. Pós-casamento, a lua de mel em Madeira foi idílio subtropical. Levadas serpenteavam por florestas laureais, únicas no mundo, onde Beatriz e Ana caminhavam de mãos dadas, o ar úmido carregado de hortênsias e incenso de cedros. Em Porto Muniz, piscinas naturais de lava negra abrigavam peixes coloridos e elas nadavam nuas ao luar, corpos livres como gaivotas. Aqui o tempo para, disse Ana, flutuando. Beatriz, beijando seu ombro salgado, respondeu: não para, evolui, como nosso amor. Visitaram o mirador da Ponta de São Lourenço, península vermelha contra o azul infinito, simbolizando ousadia. De volta, o humanismo da narrativa brilhou em atos simples. Adotaram uma causa, apoio a reféns de amores reprimidos em comunidades rurais, financiando terapias com psicólogas de Coimbra. A empresa lançou vinho da União, rótulos com histórias de casais LGBTQ+, portugueses, doações para abrigos em Faro. Beatriz, em entrevista à RTP, refletiu: a traição nos quebrou, mas o perdão nos reconstruiu como Portugal, terra de renascimentos. Anos fluíram como rios tributários do Tejo. Filhas adotivas, duas irmãs de Moçambique, herança lusa, encheram a casa de risos, aprendendo fado e a podar uvas. Miguel tornou-se tio devotado, contando lendas do Douro ao redor de fogueiras. Dona Rosa, no leito final, sussurrou: obrigada por me ensinarem a amar de novo. No fim, Beatriz e Ana, grisalhas mas vibrantes, sentavam-se em Alfama, ouvindo fado ao vivo. Foi drama, mas valia cada lágrima, dizia Beatriz. Ana, mão na dela, sorria, e cada gota de vinho. O Tejo fluía, eterno testemunho de um amor humanamente perfeito. Verão eterno pairava sobre o Algarve, onde Beatriz e Ana, agora mães e pilares de uma linhagem expandida, regressavam anualmente para honrar raízes. As filhas, Sofia e Inês, nomes escolhidos por ecos de histórias passadas, corriam pelas praias de Odisseis, construindo castelos de areia que o mar lambia como sedações gentis. Aos 45 e 38 anos, Beatriz e Ana haviam envelhecido como vinho do Porto. Beatriz com rugas suaves nos cantos dos olhos, testemunhas de risos e negociações vitoriosas, Ana com curvas acentuadas pelo tempo, um corpo que contava narrativas de abraços e vindimas. A Vinhas do Tejo era império global, com vinhas em Moçambique e parcerias em Angola, mas o coração permanecia em Portugal, terra de azulejos rachados que contam séculos, de fados que curam feridas invisíveis. O legado do drama moldara-as em ferro e seda.
A traição inicial, com suas ramificações de ciúme e vazamentos, servira de lição. Seminários anuais na empresa sobre ética relacional, inspirados em textos de Miyakoto sobre perdão africano-luso. Miguel, redimido plenamente, gerenciava a filial no Douro, casado agora com um enólogo de Vila Real, sua própria jornada quer florescendo tarde mas autêntica. Você me abriu os olhos, mana, confessava ele em jantares familiares, servindo pratos de cozida à portuguesa com bacalhau salpicão. Dona Rosa partira em paz, deixando um testamento de joias, brincos de filigrana para as netas e uma nota, amai sem medo, como o sol ama a terra. A vida cotidiana era poesia prosaica, manhãs em Lisboa com croissants da pastelaria de Belém, discussões leves sobre educação das filhas, Sofia sonhando com enologia, Inês com oceanografia, honrando o mar de Ana. Tardes de trabalho remoto no escritório envidraçado, onde Ana desenhava campanhas com IA ética e Beatriz fechava deals com sustentabilidade no cerne. Noites de intimidade, banhos de espuma com sais de Aveiro, conversas sussurradas sobre sonhos não realizados, como uma viagem à Índia seguindo pegadas de Camões. Contudo, o humanismo da história pedia reflexão sobre perdas. Sofia, a ex-enóloga traidora, reaparecera anos antes, quebrada por um divórcio e alcoolismo, buscando emprego. Beatriz, recordando o próprio abismo, oferecera reabilitação via fundação da empresa. Perdão não é esquecimento, é crescimento mútuo, explicara a Ana, que relutara mas cedera, como o fado, dói, mas liberta. Sofia recuperou-se, tornando-se mentora para mulheres em crise, sua história um capítulo de redenção no livro coletivo delas. O clímax final veio numa vindima simbólica no Douro, 20 anos após o início. As filhas, adolescentes agora, colhiam uvas com avidez, rindo de suco roxo nas bochechas. Miguel e seu marido juntaram-se, com ranchos locais cantando a saúde. Sob o sol poente, Beatriz ergueu uma taça de vinho jovem, pelo fogo escondido que nos queimou e pelo amor que nos iluminou. Ana, ao seu lado, completou, pela traição que nos testou e pela compreensão que nos salvou. O brinde ecoou pelas encostas, rio abaixo, misturando-se ao eterno fluxo da vida portuguesa. Em Alfama, velhas, elas sentavam-se em bancos de azulejo, mãos enrugadas entrelaçadas, ouvindo fadistas novas que cantavam de amores livres. Foi uma jornada, murmurava Beatriz. Drama, sim, mas romance eterno. Ana sorria, olhos no Tejo, e humanamente perfeita. Portugal, berço de saudades e renascimentos, abençoava-as com sua luz dourada, provando que o amor, mesmo ferido, sempre fermenta em algo sublime.